Bom dia, os amigos e amiga. Mais um dia, mais uma gravação. Tá chovendo, né, irmão, ainda. Mas a chuva diminuiu um pouco. A gente aproveita para gravar, né? Irmão, o assunto que a gente queria falar hoje é um assunto polêmico, como sempre, né? Mas a gente tem que falar, irmão. Aqui, irmão, a gente divulga tudo. A gente divulga tudo. Ontem mesmo eu estava comentando sobre isso aí eu resolvi publicar hoje esse relato, né? Essa narrativa, para você ver e sentir, irmão, o que o ser humano é capaz de fazer aí, na sua loucura, sem saber o que está fazendo, né? Esse trabalho, irmão, eu sempre digo que a pessoa que se rebela contra ele está contra o seu próprio bem. E agora, com essa narrativa que eu vou apresentar hoje, não tem como isso aí não ser verdade. Então, irmão, se você está do outro lado aí, desde já, se decida favorável a esse trabalho, porque você decide pelo seu bem. Essa bondade que vem contra você ficar contra ele, ela é falsa, é fraudulenta. Se trata de um recurso que eles usam para continuar lhe iludindo, lhe enganando, e dando uma firmeza a uma estrutura podre, suja e perversa que ao longo dos anos tem feito estrago no viver humano, vindo das falsas religiões. As máfias, elas se originam das falsas religiões, irmão. Inclusive essas que usam a Bíblia. Se não se constituir verdadeira, é falsa. E se for falsa, gera máfia, gera o mal contra você, gera maldição. Então, se você entrar no Evangelho, entre no Evangelho verdadeiro, irmão. Porque se você entrar no Evangelho falso, você atrai a você o laço de maldição. Mas bem, o que eu queria falar, irmão, é sobre um caso que aconteceu aqui. Nós temos um serviço de água e esgoto dessa cidade. É um serviço gerenciado, como todas as secretarias do município são gerenciadas por máfia. A máfia ela é constituída, irmão, de agiotagem que financia os políticos. E aí eles implantam na secretaria a ordem especular o povo. E uma entre as especulações está a ineficiência no fornecimento de água, que além de ser caro, você é penalizado com a falta d'água. E aqui na nossa cidade não é diferente. Você lembra que eu falei um relato aí, uma gravação que eu fiz sobre o que aconteceu comigo lá em Sumaré? Antes de eu vir para cá, o sistema de água e esgoto mandou uma conta de água para mim. Eu pagava uma taxa de R$7 na época, de R$311. E eu fui lá para reclamar, eles falaram que eu que estava errado, que eu tinha que pagar e pronto. E eu paguei para não ficar sem água, que eu já estava sem luz, desempregado. Aí no mês seguinte, outra de 200 e pouco. Aí foi quando eu desisti de ir lá e resolvi fechar a casa e vir para cá. Então a mesma máfia que controla aqui, controla lá, no sistema político, irmão. Hoje as máfias estão no sistema político. As facções, ferrando o povo, usando as autoridades para ferrar o povo. Aí, um dia conversando com uma pessoa aqui do bairro, né? Ele falando que tinha mandado cavar um poço por causa da falta d'água, que era muito grande, né? Muita falta d'água, né? E aí, passou uns dias, o cara meteu o carro por cima da mãe dele, atropelou, matou. De propósito. E aí eu sabendo que ele tinha mandado cavar o poço, falei, isso aí foi a máfia do sistema de água e esgoto e dos políticos.
A mesma máfia que controla o sistema de água e esgoto lá de Sumaré, que provocou a minha saída de lá. E aí eu acho que eles descobriram, né, que eu falei isso, que eles ficam me sondando em tudo. Rapaz, esse rapaz, ele criou uma inimizade comigo, onde, digamos assim, um comportamento, como não queria nem falar comigo, sabe? Eu ia lá no comércio dele, ele ficava indiferente comigo, com medo de eu falar para ele isso aí, né? Eu não falei, não foi para ele, foi para outras pessoas. Então aí a gente vê, irmão, como é que é o ser humano. Ele é posicionado de uma maneira por ignorância e fica contra você. Ali no mercado da rodoviária não é diferente. Lá tem uns fazendeiros que dizem que manda lá, né? Da máfia, claro, né? Grandes comerciantes. E tem um jogo lá, né? E esse pessoal desse jogo, eles são de fora, de outro país. Aí sequestraram um tempo aí um fazendeiro também, né? E aí foram investigar. Aquelas minas do jogo lá estavam envolvidas nesse sequestro. Pois é. E aí hoje, ontem eu estava falando. O que acontece contra as pessoas e até contra os ricos, irmão. E eles ignoram isso aí. E hoje essas minas do jogo, elas dão golpe na gente. Com o apoio deles, desses fazendeiros. Não sei se eles orientam, eu sei que elas ficam tudo junto lá nos comércios dele. E aí eu fico pensando, poxa, o que esses caras pensam da vida? Apoiando o mal. É porque o ser humano que não obedece a Deus, que não tem o temor de Deus, irmão, seja ele quem for, ele pensa tudo de bom para mim, dane-se o meu próximo. Então ele diz, mas por que sequestraram esse cara? Por isso, por isso, por isso. Eles inventam uma desculpa, e aí aquilo justifica ele. Mas eu não vou sequestrar, não. Aí passa a apoiar aqueles que fizeram mal com aquele seu próximo, alimentando o próprio mal. Porque ele acha que pelo fato de ter sido com ele, não vai acontecer com outro. E aí eu falei sobre isso. O ódio que as pessoas têm de mim ali, sobretudo esses fazendeiros, porque eu falo contra o regime sujo dele mesmo, é muito grande. E aí, não sabendo ele que o que eu falo é para o bem dele, porque é ser humano também, irmão. O diabo, irmão, ele não gosta da pessoa humana. Ele fica do lado das pessoas para poder enganar ele, ganhar apoio dele e usar ele. E aí, seja ele quem for, inclusive rico. E aí, tá vendo? As pessoas estão fortalecendo o mal, que poderá vir contra ele mesmo. Já eu não fortaleço esse mal, e as meninas do jogo não vão lá, não. Porque eu não apoio. Eu não concordo, irmão. Porque eu tenho o dever de amar o meu próximo, de querer o bem do meu próximo, seja ele quem for. E aí eles é diferente. Eles só pensam nele. E aí que tá o mal que eles apoiam, que poderá vir contra eles. Vem contra mim também agora, né? Mas futuramente não. Por quê? Porque eu já estou cortando ele pela raiz. E aí, antigamente, você instalou aqui no Brasil, até hoje ainda tem. Só que é de forma mais oculta isso aí. Muitos sequestradores, geralmente de fora, quadrilha de fora, para sequestrar os ricos. Não sei se você lembra, inclusive até cantor foi sequestrado, o irmão de cantor, né? E grandes comerciantes também. E eles pensam que isso aí acabou. Não acabou. Simplesmente está camuflado esse sistema.
E agora a tendência é ela ganhar mais força, porque eles mesmo fortalecem o mal, irmão. Com esse espírito